Olá a todos, eu sou Alexandre, professor do Departamento de Economia da Rural de Seropédica. Estou contribuindo aqui com a iniciativa da coordenação do curso para a gente realizar alguns vídeos nesse período de pandemia. E o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre como está a economia da América do Sul, da América Latina, com relação a esse problema. Em geral, as economias internacionais, mesmo nos países desenvolvidos, estão muito preocupados, não claro, apenas com o impacto da pandemia na questão da saúde pública, mas também com relação ao impacto econômico. Há um objetivo de tentar evitar uma queda maior do PIB, a recessão já é praticamente certa, o objetivo é evitar uma longa depressão. Então, os países ricos estão lançando vários pacotes de estímulo na economia fiscal e monetário da ordem de 1,1 trilhão e meio de dólares. É um pouco menos do que se anuncia nos jornais, porque muitos dos recursos são créditos, já eram recursos disponíveis, mas recursos novos mesmo estão na ordem de 1,5 trilhão de dólares, à exceção da China, que ainda não lançou, não divulgou muito os números e o plano dela após coronavírus, né? Os países em desenvolvimento em geral têm mais dificuldade de realizar alguns desses pacotes. Em grande parte isso se deve às pressões externas. Esses países em desenvolvimento normalmente têm dificuldades com balanço de pagamentos, com as exportações, têm um elevado nível de dívida externa, e isso dificulta muito a realização de algumas dessas medidas. E esses países já sentem o impacto do coronavírus. Entre 21 de fevereiro desse ano e 24 de março agora, os países em desenvolvimento, as principais economias em desenvolvimento, já perderam 59 bilhões de dólares de fuga de capital. É mais ou menos o dobro do que aconteceu durante a crise financeira de 2008, no mesmo período. Isso impactou já diretamente no câmbio. Você tem várias moedas dos países numa grande desvalorização, puxadas pelo Brasil, mas também você tem México, Rússia, África do Sul, também teve uma desvalorização grande devido a essa saída de dólares. E o outro impacto inicial, forte já para essas economias, está na questão das commodities. Muitos desses países dependem muito da exportação de commodities para fechar suas contas, e as commodities já sentiram muito esse impacto da paralisação da economia internacional. Você tem o preço das commodities já caiu 37% em relação ao ano passado, puxado pelo petróleo, o que já vinha acontecendo antes, uma discussão na OPEP com a Rússia, a Arábia Saudita e a Rússia já tinha derrubado o preço do petróleo, e agora ainda mais devido à questão da pandemia. Essa queda no preço do petróleo afeta, por exemplo, na América do Sul muito diretamente a Equador e Venezuela. Você tem, mas não é só o petróleo, você tem uma queda no cobre de 21%, que é o Chile, que é o grande exportador de cobre, depende muito disso. Você tem queda de 14% no minério de ferro, afeta o Brasil, nós somos grandes exportadores. A Bolívia sente isso duplamente, porque ela é grande exportadora de níquel e zinco, e cada um desses metais teve uma queda de quase 20%, 19,1% de cada um. Então você vê que o preço das commodities já está impactando muito nesses países, não só na questão das exportações e para adquirir divisas, mas tem muitos países cujo PIB depende muito das exportações. Então, você pegar, por exemplo, Chile, Bolívia e Venezuela, o PIB, quase 20% do PIB depende das exportações. Então, você tem uma queda dessa de 37%, você vê o Chile, uma queda de 20% no preço do cobre, você imagina quanto isso vai afetar diretamente a economia chilena nesse ano. Tá? Países como Peru e Equador também sentem muito essa questão das exportações com relação ao crescimento do PIB. Tá? E aí, indiretamente também, países que têm problemas de dívida,
vão ter dificuldade, vão enfrentar uma escassez de dólares, porque não vão poder exportar. A Argentina, por exemplo, já vivia um problema complicado, agora esse problema vai aumentar ainda mais. Um outro lado que pouca gente está analisando é a questão das importações também. Muitos países dependem até para exportar, você depende muitas vezes de importar algum insumo, mas as suas economias também funcionam muito, não só com importação de bens diretos, de bens finais, mas também a indústria brasileira, por exemplo, depende muito da importação de componentes, de bens intermediários. E dada a fragmentação que a produção mundial enfrentou nos últimos anos, que vocês veem através um termo que vocês já devem ter ouvido falar, das cadeias globais de valor, essas cadeias estão enfrentando dificuldades hoje. Isso está criando gargalos em vários setores. Isso pode afetar a capacidade da indústria a longo prazo, a médio prazo, tá? de encarar um período de crescimento. Bom, isso é a questão externa. A questão interna desses países, todos têm enfrentando um problema mais ou menos semelhante, a queda da demanda. A CEPAL lançou um número dizendo que espera uma queda de 1,8% no PIB da América Latina nesse período. Para mim é uma previsão muito conservadora. Nós economistas temos grande capacidade de errar nossas previsões. Economista não deve fazer previsão, economista faz cenário. Então você imagina que a economia pode ter uma queda grande, tudo, mas você não tem como analisar isso. A CEPAL demonstrou esses números, por exemplo, a Goldman Sachs já deu que a economia americana pode cair 20%, a OCDE já botou a Alemanha caindo quase 30%, mesmo com esses pacotes de estímulo todo. Então é um período de muita incerteza. O que acontece é, nesse período de quarentena, por exemplo, a OCDE calcula que 2 pontos do PIB para cada mês de quarentena. Então você vê o impacto que tem isso, porque há uma queda no consumo, que é o principal elemento da demanda. As famílias consomem menos, mesmo você mantendo a alimentação, as coisas básicas, você deixa de consumir muita coisa. Isso afeta o investimento das empresas. As empresas não têm estímulo nenhum para investir nesse momento, dado uma queda da demanda desse tipo. Essa queda do consumo e do investimento, claro, enfraquece a demanda fraca vai gerar o quê? Aumento do desemprego, da informalidade, isso vai gerar uma nova queda de renda, e aí você cria um ciclo vicioso que pode gerar uma depressão de longo e médio prazo. Aí o papel do Estado é importantíssimo, porque é ele que consegue romper com esse ciclo vicioso através do consumo público e através do investimento. Você consegue gerar renda, injetar renda na economia, e com isso você consegue evitar uma queda maior do nível de renda dessa economia. Tá? Nesse ponto, os países aqui da América do Sul, em geral, estão fazendo mais ou menos, de acordo com seus países, tomando medidas semelhantes de estimular a demanda. Como é que isso está acontecendo? Você está adotando medidas monetárias para facilitar o crédito, principalmente para pequenas empresas. Você tem Paraguai, Argentina, Chile e Equador estão fazendo programas de oferta de crédito para pequenas e médias empresas. Na Argentina tem um programa de recuperação produtiva que está buscando dar subsídio para o pagamento de salários, está postergando o pagamento de dívidas. O Chile também está promovendo um programa de pagamento de salário para pequenas empresas. Tá? Paraguai e Peru estão buscando, o Chile também, buscando postergar o pagamento de impostos e tributos para ver se alivia a situação financeira das empresas. Tá? Do lado fiscal, você tem a Argentina aumentando quase 40% do orçamento de obras públicas para poder tentar movimentar a economia. Vários países da região, Chile, Colômbia, Venezuela, estão anunciando maiores gastos, maiores investimentos na questão da saúde, não só que gera o impacto direto na pandemia, mas também na economia. Tá? Na contramão da questão fiscal, está, na verdade, só o Equador. O Equador está reduzindo o papel do Estado, desarticulando alguns órgãos públicos, colocou um imposto sobre os funcionários públicos nesse período e anunciou mais cortes no orçamento. Então é o único país que está tomando uma direção contrária
algo que esses outros países estão fazendo. Uma outra coisa que está sendo muito utilizada para buscar manter a demanda é a transferência de renda direta. Peru já anunciou uma grana de $120 para as famílias mais pobres. Paraguai e Bolívia também tem o que eles chamam de bônus. Então estão aumentando, não só aumentando as pessoas que estão recebendo esses bônus, como aumentando o valor do bônus. O Chile anunciou um programa de $2 milhões para trabalhadores informais. A Argentina e o Chile também estão preocupados com o pagamento de salário, como eu falei antes. O Chile criou um seguro para quem não tem condição de ir trabalhar devido à quarentena, vai poder receber algum recurso. Aí, em geral, também a exceção é o Uruguai. O Uruguai não anunciou grandes medidas de enfrentamento à pandemia. Ele lançou uma lista de preços para evitar um abuso econômico, mas ao mesmo tempo promoveu um aumento das tarifas públicas, o que é o contrário que todo mundo está fazendo. Por exemplo, a Colômbia está garantindo fornecimento de água mesmo para pessoas inadimplentes. Então o Uruguai também está indo na contramão disso. Bom, para não me alongar muito, essas são as medidas preliminares. A gente vou voltar aqui na medida em que a coisa caminhar para saber como é que o que está acontecendo. Como ponto final, apenas notar a falta que há de uma coordenação regional para enfrentar esses problemas. Você teve cada país adotando medidas isoladas, você teve país já interrompendo voos, fechando fronteiras, outros não. Então, essa falta de coordenação que afeta a Europa também, apesar da União Europeia, os países estão adotando medidas nacionais, cada um deles, então há uma crítica muito grande à União Europeia. Aqui nós também tínhamos, até pouco tempo atrás, uma tentativa de coordenação regional que foi abandonada e eu acho que ela faz muito sentido nesse período agora de crise. Tá bom? Então a gente vai voltar aqui para mais alguns vídeos, vou entrar no canal do YouTube do nosso departamento com mais análises sobre a pandemia e tal. É isso, um abraço a todos.